Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Como é que você está? Como é que tem sido esses estudos aí? No nosso último encontro, nós conversamos um pouquinho sobre a lei dos senos, né? Eu sou o professor Franco e eu vou te acompanhar um pouquinho agora sobre a nossa uma outra estrutura, né? Que é a nossa lei dos cossenos. Vem comigo que isso daqui vai ficar tranquilinho, prometo para você. Vamos lá. A ideia da lei dos cossenos, então, ela vem com uma outra relação que temos necessidade em um triângulo qualquer. Então, ó, em um triângulo qualquer, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, subtrair duas vezes o produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles formado. Meu Deus do céu! O que a lei dos cossenos, o enunciado dela, ela parece muito mais complicada do que realmente é. O que a gente tem aqui, ela é uma generalização do nosso teorema de Pitágoras. Se a gente tem o teorema de Pitágoras, por exemplo, ele funciona muito bem para triângulos retângulos. Mas e o que acontece quando nós não temos os triângulos retângulos? Quando a gente não tem os triângulos retângulos sendo montados bonitinhos, existe uma relação principal que a gente consegue analisar eles. Então, vamos pensar. Se em nosso vértice C, esse carinha aqui, fosse um ângulo retângulo, teríamos que o nosso C ao quadrado, ele seria uma relação entre o nosso A ao quadrado mais o nosso B ao quadrado, certo? Mesma ideia, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Só que, como nós não temos uma relação direta entre o teorema de Pitágoras e um triângulo qualquer, quando o nosso vérticezinho não tem um ângulo aí de 90 graus, o que acontece é que nós temos que fazer um equilíbrio entre esses processos. A ideia é que você retira, então você faz menos duas vezes. Aí vem a dicasinha da lei dos cossenos. Quem está no mesmo elemento aqui é o nosso A e o B. Então, a partir de qual vértice nós estamos analisando, que seria como se fosse o nosso ângulo de 90 graus, não seria sobre o nosso vértice C? Então, a gente teria aqui vezes o nosso cosseno de quem está sendo gerado aqui no vértice C. Olha lá. É esse cara o enunciado da nossa lei dos cossenos. Então a gente pode fazer isso, generalizar para o nosso vértice A, nosso vértice B, tanto faz qual é o nosso respectivo vértice. A ideia é sempre a mesma. Quando a gente tem uma estrutura, a gente pode fazer como se fosse o teorema de Pitágoras e a partir do nosso respectivo teorema de Pitágoras a gente consegue avaliar então se esse ângulozinho se vai ser utilizado na nossa lei dos cossenos ou não. Então vamos lá, vamos tentar visualizar isso. Ó. Quando nós temos, então, o nosso teorema de Pitágoras, essa lei dos cossenos ela é uma generalização. Então, se nós temos o nosso vértice C, seria a nossa hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Só que regulado entre menos duas vezes os dois catetos vezes o cosseno de quem a gente acharia que seria o nosso vértice aqui com um ângulo de 90 graus. Para a gente, então, respectivamente, olha lá. Deixa eu apagar esse jovenzinho aqui. Para a gente, o que acontece... Opa, vamos caneta, ajuda, isso. Para a gente, então, o que acontece é... E se o ângulo que estivéssemos analisado fosse o A? Seria, então, o nosso A ao quadrado, mais os nossos outros dois catetos seriam o seu B e o C, né? Nosso que em relação seria hipotenusa ao quadrado, aí seus catetos B e C. Aí a gente faz menos duas vezes B e C vezes o cosseno do A. Então, a ideia é a mesma que nós temos no teorema de Pitágoras. Identificamos quem é o ângulo de 90 graus e a partir daí nós desenvolvemos. Na lei dos cossenos, o que é novo para a gente é esse pedaço da nossa retirada. Deixa eu colocar aqui esse carinha vermelho. Vamos, olha isso. Esse carinha aqui que nós fazemos essa retirada, né, uma redução aqui assim das medidas dos lados, é o que vai organizar para a gente, por exemplo, para qualquer ângulo, ou seja, uma generalização. Tudo bem? Então, ó, como isso daqui é executado? Por exemplo, ó, nossa, temos aqui um nosso triângulo em que nós não podemos garantir se ele é retângulo ou não. A única coisa que sabemos é, temos as duas medidas dos lados e temos então o nosso lado oposto que a gente quer saber a medida dele e o respectivo ângulo de 60 graus. Então, o que fazer aqui para a gente? Vamos utilizar a nossa lei dos cossenos. Na nossa lei dos cossenos, então, ó, o ângulo que nós estamos analisando é sobre o nosso ângulo de 60 graus. Então, vamos a partir dele. Teremos o nosso lado oposto, seria o nosso x ao quadrado, equivale a 10 ao quadrado, mais o nosso 16 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 16, sempre as medidas dos lados que já estão aqui no membro da equação. Então, facilita bastante para a gente. Como é lei dos cossenos, então nós vamos ter que utilizar o nosso cosseno de 60 graus. Sabemos que o cosseno de 60 graus equivale a meio, né? Então facilita bastante o nosso processo.
Teremos aqui então o nosso x ao quadrado, que por sua vez ele equivale a 100 mais 256, aí menos 2 vezes 10 vezes 6 são menos 320, mas olha só a ideia, eu vou colocar aqui somente 2 vezes 160, porque sabemos que o cosseno de 60 equivale a meio. Como o nosso cosseno de 60 equivale a meio, a gente consegue simplificar esses carinhas. Olha lá, outra dica também, né? Às vezes funciona bem para você. Teremos então aqui que o nosso x ao quadrado, ele equivale... Aqui nós temos o nosso 100, dica de ouro, hein? Mas nós temos 256, ele não é a mesma coisa que 100 mais 156? Por que eu estou escrevendo isso? Porque nós estamos retirando menos 160, olha só. Então, quando a gente retira menos 160, retiramos esses carinhas, né? Opa, menos 160. Nós vamos retirar daqui, que teremos 40. Olha lá, o nosso x quadrado, a gente vai gerar aqui então, teremos 196. E sabemos que a raiz quadrada de 196 gera para a gente o nosso x igual a 14. Então, uma das dicas que eu tenho, na época que eu fazia vestibulares, é assim, eu tentava sempre manipular os números ao meu favor. Eu fazia com que os números trabalhassem para mim e não o contrário. Às vezes, você tentar desmontar, então, algebricamente os nossos números facilita as suas contas. Ficar mexendo com expressões muito longas, ou então um raciocínio de multiplicação e divisão o tempo todo sobre operações inversas, pode ser um pouco confuso. Aí facilitava muito para mim. Bem, se funcionar para você, tá ótimo, né? Eu espero que ajude pelo menos um pouquinho. Bem, o que acontece, por exemplo, que quando nós temos as três medidas de lados, nós queremos a medida do x, né? Qual é a medida do ângulo? Aí, de novo, né? Caso a gente encontre o respectivo cosseno, você pode utilizar uma tabela trigonométrica qualquer para poder encontrar o valor. O que nós estamos preocupados aqui é sobre o processo a ser executado. Então, teremos, o nosso vértice, então, que nós temos a analisar é esse vértice que nós temos o nosso ângulo x. Do vértice que temos o ângulo x, teremos então que o lado oposto a ele é o 7. Teremos que o nosso 7 ao quadrado equivale a 3 ao quadrado mais o nosso 5 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 5, aí multiplicado para a gente pelo nosso cosseno de x, que é o que a gente quer encontrar. Vamos lá. Sabemos então aqui que 7 ao quadrado são 49, por sua vez é igual a 9 mais 25. Isso daqui, menos 2 vezes 5 são 10, com 3, né, são 30, menos 30 vezes o nosso cosseno de x. Bem, temos aqui então 34, que passa para outro membro subtraindo, né? Teremos então aqui que 49 menos 34, olha só, tá cheirando algo interessante aqui, hein? Menos 30 cosseno de x. Tá sentindo algo interessante ali assim, ó? Porque olha só, 49 menos 34 gera pra gente, 15, que por sua vez é menos 30 vezes o seu cosseno de x. Olha que interessante que está aparecendo. Esse menos 30 que está multiplicando efetua a sua divisão, né? Teremos então que isso daqui é a mesma coisa que menos 15 sobre 30. Aí vai gerar para a gente isso é igual ao nosso cosseno de x. Sabemos então que o nosso cosseno de x, ele equivale a menos meio. Por ser igual a menos meio, então o que acontece agora? A gente sabe utilizar uma relação. Da mesma forma que eu falei para você lá na nossa aula da lei dos senos, nós sabemos que existe um ciclo trigonométrico e que existe uma relação direta sobre ele. Vamos lá, vamos representar aqui, só a metadezinha do nosso ciclo trigonométrico. Com a metade do nosso ciclo trigonométrico, sabemos que existe um ângulo relativo sobre o valor de cosseno, em que o resultado é meio. Então, qual é o cosseno que possui valor meio, né? A gente conhece que é o nosso cosseno do ângulo de 60 graus. Então, utilizando a mesma relação, só que agora a gente quer um cosseno exatamente oposto, menos meio. Poxa, qual será esse ângulo relativo? Então, como que a gente analisa isso? A abertura daqui para cá foi uma abertura de 60 graus, né? Como ele é exatamente o oposto, ele tem que ter a mesma abertura. Pensa em um espelho, como se o nosso eixo aqui, nosso eixo dos valores do seno, ele fosse um espelhinho. Então, nós vamos refletir o que está de 60 graus para cá, para o outro lado. Então, vamos continuar abrindo 60 graus. Só que aqui, no nosso primeiro quadrante, a gente analisou a partir do 0 graus. Quer dizer que do outro ladinho aqui, nós temos que analisar o nosso ângulo de 180 graus. Aqui nós somamos, então do outro lado nós vamos subtrair. De 180 menos 60, quer dizer que o nosso ângulozinho gerado, ele é o nosso ângulo de 120 graus.
vai gerar então para a gente que o nosso ângulo x tem que ser de 120 graus. Olha lá que maravilha. Encontramos o nosso ângulozinho x, né? Bonitinho, né? Fofíssimo esse cara, né? Aí o que acontece agora com o nosso terceiro exemplozinho que temos, ó? Aqui nós temos uma relação, então, entre o cosseno, né? Nós já sabemos qual é o respectivo ângulo, queremos saber a medida do lado. A lei dos cossenos, ela parece ser monstruosa, né, gigantesca, mas ela é muito mais simples, por exemplo, que aplicações diretas da nossa lei dos senos. A lei dos senos, ela tem alguns dribles a serem feitos, ela tem algumas manipulações interessantes para serem desenvolvidas, mas ela não é tão eficiente, ela não é tão simples da gente poder analisar. Já a lei dos cossenos, ela é um pouco mais crua, você consegue desenvolver bem pela fórmula dela. No caso aqui, ó, nós temos que o nosso x ao quadrado, ele tem que ser igual ao nosso 2 raiz de 3 ao quadrado, somado com 4 ao quadrado, aí nós temos menos 2 vezes. Sempre a gente para um pouquinho para poder pensar, poxa, esses dois números, o nosso 2 raiz de 3 e o nosso 4 é que estão envolvidos, então são eles que têm que continuar envolvidos aqui nesse membro da equação. Teremos 2 raiz de 3 vezes o nosso 4 vezes o nosso cosseno de 30 graus. Bem, nós sabemos que o cosseno de 30 equivale a raiz de 3 sobre 2, o que facilita muito quando nós temos esse raiz de 3 aqui, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Teremos então que o nosso x ao quadrado, ele equivale 2 ao quadrado são 4, vezes 3, né? Porque a raiz de 3 ao quadrado gera para a gente a raiz de 9, que por sua vez é 3. Teremos então aqui 4 vezes 3 gera para a gente 12, mais 16, menos. Agora começam as manipulações algébricas, né? Olha só, eu não vou efetuar essa multiplicaçãozinha aqui, ó. Eu vou simplesmente só manter todo mundo, 2 vezes a raiz de 3 vezes 4, e vou substituir o nosso cosseno de 30 graus pela nossa raiz de 3 sobre 2. Por que eu vou fazer isso? Porque olha só, o que nós queremos aqui, deixa eu pegar uma corzinha aqui pra gente, pegar um vermelho. Nós podemos simplificar, por exemplo, a nossa 2 com um 2 aqui efetuando a multiplicação. Então, para a gente, temos também que a nossa raiz de 3 vezes a raiz de 3 gera 3, né? Então, na linha de baixo, vamos tentar agrupar o máximo de elementos possíveis. Vamos lá. Colocar o nosso amarelinho aqui também, de novo. Pronto. Teremos aqui, ó, o nosso x ao quadrado. Para a gente, então, é igual 12 mais 16 são 28. Aí aqui, subtraído d, né? Vamos lá. Temos a raiz de 3 vezes a raiz de 3 gera para a gente 3. Teremos 2 vezes 3 vezes 4. Vezes 4 aqui. Vai gerar para a gente, então, aqui, ó, ao quadrado, né? Teremos, então, nosso 2 vezes 3 são 6, né? 6 vezes 4 são 24. E o nosso 28, teremos, então, 28 menos, para a gente aqui, então, 24. Gera para a gente que o nosso x ao quadrado equivale a 4. Bem, como nós estamos trabalhando com a geometria, nós não queremos um caso negativo, né? O nosso x aqui, então, tem que ser igual a 2. Tudo bem? Conseguiu desenvolver essa etapa? Então, quando a gente for fazer exemplos ou exercícios, sempre pode pausar o vídeo para você tentar desenvolver a etapa a etapa. Eu sempre vou fazer posteriormente com você para a gente sempre tentar se acompanhar. Tudo bem? Vamos lá. Prosseguindo, então, aqui, ó. Determine a medida do cosseno, né, do nosso ângulo alfazinho, né, aqui, né? Nós temos o nosso ângulo alfa na figura abaixo. Então vamos pensar aqui. Nós queremos saber quem é o nosso cosseno do alfa. Então vamos ter que utilizar. Nós temos a medida dos 3 lados do triângulo, vamos utilizar a nossa lei dos cossenos. É interessante a gente saber quais são as medidas dos ângulos para a gente poder descrever, por exemplo, quais são todas as outras relações que nós temos sobre ele. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, nós estamos analisando o nosso vértice A. Quer dizer, então, que oposto ao A é como se o nosso vértice A fosse o nosso ângulo de 90 graus, para a gente poder utilizar Pitágoras. Teremos, então, aqui que o nosso 9 ao quadrado, por sua vez, ele é igual a 6 ao quadrado mais 12 ao quadrado, menos 2 vezes 6 vezes 12, vezes o nosso cosseno desse nosso ângulo alfa que a gente descreve aí. Tudo bem? Modelou aí também, conseguiu desenvolver até agora, identificou quem é as nossas etapas que nós estamos vendo? Vamos lá, vamos descrever. Teremos então aqui que 81 é igual a 36 mais 144 menos 2 vezes 6 vezes 12 vezes o nosso cosseno
de alfa. Por que eu não estou efetuando essas multiplicações ainda? Eu quero tentar encontrar se existe algum fator comum aqui para a gente poder tentar avaliar, né? Tentar simplificar o máximo possível eles, ok? Vamos lá. Teremos então aqui, nosso 36 mais 144 vai gerar para a gente 180, né? Então, o 180 teremos 81 menos 180, por sua vez ele equivale a menos 2 vezes 6 vezes 12, vezes o nosso cosseno de alfa, tá? Calma, eu ainda vou tentar encontrar aqui cada um deles. Olha só, 81 menos 180 vai gerar para a gente aqui, ó, menos 99. Por sua vez equivale a menos 2 vezes. Agora aqui, ó, 99 é um ponto interessante, porque nós temos múltiplos de 3 aqui no outro membro da equação. Aí eu sempre tento simplificar o máximo possível a partir dos números que nós temos aqui. Olha só o que vai gerar para a gente. O 6 não é a mesma coisa que 2 vezes 3? E o nosso 12, ele também não pode ser escrito como 4 vezes 3? Vezes o nosso cosseno de alfa. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que 3 vezes 3 gera para a gente 9. Quando eu passo simplificando ou dividindo, vai gerar para a gente, ó, menos 11, que isso é igual a menos 2 vezes 2 vezes 4, vezes o nosso cosseno de alfa. Perceba que eu estou efetuando uma divisão simplificando todos os elementos aqui da nosso membro da equação por 9. Então, esse 3 vezes 3 some, 99 se transforma em 11, né? Aí, finalmente, quem é negativo se transforma em positivo. Temos 2 vezes 2, 4, vezes 4 são 16. Quer dizer que nós temos 11 sobre 16. É o nosso cosseno, cosseno do nosso respectivo ângulo alfa aqui. Beleza, encontramos o nosso valor. A lei dos cossenos ela é bem mais simples do que a lei dos senos por causa desses pequenos fatores que nós temos, né? A gente consegue desenvolver bem os cálculos, né, passo a passo, a gente sabe o que fazer porque a nossa familiaridade também com o Teorema de Pitágoras facilita bastante a nossa vida. Na aula de hoje a gente identificou um pouquinho sobre a lei dos cossenos, que é bem mais simples, né, em exercício do que a nossa lei dos senos. Então, quais são os pontos importantes aqui para a gente poder avaliar? Vamos lá. A gente conseguiu desenvolver, então, a lei dos cossenos a partir do nosso Teorema de Pitágoras, e sabemos que é uma generalização do Teorema de Pitágoras, ele funciona para qualquer tipo de triângulo e não somente os triângulos retângulos. Esse é um ponto importante e é foco principal. Porque o que acontece é, se nós tivéssemos, por exemplo, um cosseno de 90 graus, bem, sabemos que o nosso cosseno de 90 graus ele vai equivaler a zero, o que zera totalmente a nossa segunda parte, né? Então, a gente consegue desenvolver passo a passo essas etapas. Deixa eu até mostrar isso daqui para você. Vamos lá. Vamos voltar só uma etapazinha aqui para que eu possa mostrar para você o que acontece quando nós temos um cosseno de 90 graus. Olha lá. Teremos aqui, ó, caso o nosso vértice A fosse, né? Teremos A vezes o nosso B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes, digamos que fosse o nosso cosseno de 90 graus aqui. Ou π sobre 2, conforme você quer analisar, e assim em radianos, né? Nós sabemos que o cosseno de 90 graus ele equivale a zero, o que zera todo esse pedaço aqui. Ou seja, o que sobra para a gente seria o nosso Teorema de Pitágoras. E é por isso, né, que... Desculpe. É por isso que ele funciona, né, de forma semelhante, né, para os nossos triângulos retângulos. Eu coloquei aqui assim, ó, que o Teorema dos cossenos, ou lei dos cossenos, é uma generalização do Teorema de Pitágoras, funciona somente para triângulos retângulos. Como a gente viu, o nosso Teorema de Pitágoras só funciona para triângulos retângulos. Já a nossa lei dos cossenos, ela funciona para qualquer tipo de triângulo, né, que a gente fez os exemplos. Então, para a gente, nós encontramos uma ferramenta poderosíssima, na nossa segunda ferramenta mais poderosa aí da nossa geometria. Nós já nos deparamos com a lei dos senos, agora nos deparamos com a lei dos cossenos, que é uma generalização do Teorema de Pitágoras. E a gente sabe o quão importante é o Teorema de Pitágoras para a gente, né? Porque a gente consegue desenvolver qualquer tipo de triângulo retângulo e até as suas respectivas relações métricas. Tudo bem? Nos encontramos na nossa próxima aula. Eu sou o professor Franco e vou te acompanhar nessa jornadazinha aí, por enquanto, na matemática, tá bom? Tchau, tchau!